Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre análise combinatória, os princípios aditivos e multiplicativo, tá? Que é o assunto lá do roteiro 15. Então, a primeira atividade diz que uma menina deseja vestir-se com um vestido ou com um macacão. Ela possui 4 vestidos e 3 macacões. De quantas maneiras ela pode se vestir escolhendo um vestido ou um macacão? Então, aqui, a gente vai ver que tanto nos princípios aditivos e multiplicativo, ou o princípio fundamental da contagem, nós sempre teremos que tomar algum tipo de decisão, tá? E neste caso, a decisão é usar um vestido ou um macacão, tá? Então, eu tenho esse detalhe aqui que é muito importante, tá? O ou. A menina, ela não vai se vestir com um vestido e com um macacão ao mesmo tempo, né? É um ou o outro. Então, toda vez que eu tenho o conectivo ou, eu vou ter que adicionar as possibilidades que a gente tem. Então, a gente sabe que ela tem 4 vestidos e tem 3 macacões. Então, eu tenho que ela pode escolher se vestir de 4 maneiras diferentes, se ela escolher um vestido, ou de 3 maneiras diferentes, no caso dela escolher um macacão. Então, como é um ou outro, eu vou ter que adicionar as 4 possibilidades do vestido, mais as 3 possibilidades do macacão, dá um total de 7 possibilidades diferentes. Tá? Então, o ou, sempre que eu tenho o ou, eu vou fazer o quê? A adição. Eu vou somar as possibilidades que a gente tem. Coloquei aqui, ó, um outro exemplo para poder comparar nessa questão do ou. Então, se eu tenho, por exemplo, que a Maria vai sair com suas amigas e para escolher a roupa que usará, ela separou 2 saias, 3 blusas. De quantas maneiras distintas Maria poderá se vestir? Então, neste caso aqui, ela vai ter que escolher uma saia e uma blusa. Ela não se veste de saia ou de blusa, né? Ela escolhe um e outro, né? Então, meu conectivo aqui é o e. Então, neste caso, como ela tem que escolher uma saia e uma blusa, né? Escolhe uma saia de 2 e uma blusa de 3, e eu tenho o conectivo e, a gente vai pensar que eu vou ter que multiplicar para conseguir chegar nesse resultado. Eu tenho 2 possibilidades para saia, 3 possibilidades de blusa. Para cada saia, ela pode trocar de blusa 3 vezes. Então, por isso que a gente vai fazer a multiplicação. Então, 2 vezes 3, 6 possibilidades. Tá? Gosto de pensar assim, ela tem 2 saias, né? 2 saias. 3 blusas, para cada saia ela troca de blusa 3 vezes. Aqui também, tá? Então, eu tenho essa saia, vai trocar de blusa 3 vezes. Então, 1, 2, 3 maneiras diferentes. Para essa saia aqui, vai trocar de blusa também 3 vezes. Então, 3 daqui mais 3 daqui dá 6. Ou 2 vezes 3 é igual a 6, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado com esse conectivo ou. Então, sempre que for uma coisa ou outra, os eventos são independentes um do outro, eu faço isso ou aquilo, vou somar as possibilidades que a gente tem. E no caso do e, uma coisa depende da outra, né? Ela não vai se vestir só de saia ou só de blusa, ela precisa do conjunto, né? Então, a gente tem o princípio multiplicativo de 2 vezes 3, no caso 6, tá? Esse foi o primeiro exemplo. Aí, depois a gente vai ter, né? Separei aqui mais algumas atividades. Então, a questão 2. Quantos números de 4 algarismos distintos existem, tá? Eu dei uma resumida no enunciado dessa questão, tá? Para poder explicar para vocês. Então, a gente vai ter que formar números com 4 algarismos. Então, a gente vai pensar que a gente tem 4 decisões para tomar. Eu tenho que escolher
quem é o primeiro algarismo, quem está na unidade de milhar, quem está na centena, quem está na dezena e quem está na unidade. Eu tenho que tomar 4 decisões aí, tá? Os algarismos, a gente sabe que são os algarismos que vão de 0 até 9. Então, eu tenho que fazer uma escolha aqui entre esses 10 algarismos, porque de 0 até 9 eu tenho 10 algarismos, 10 dígitos, tá? E eu tenho esse detalhe, né? Eu tenho que fazer essas 4 escolhas, e essas escolhas têm que ser diferentes, porque tá escrito aqui, ó, distintos, eu não posso repetir. Então, o algarismo que eu escolhi aqui na unidade de milhar vai ser diferente da centena, que vai ser diferente da dezena, que vai ser diferente da unidade, tá? Aí, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, que esse primeiro algarismo aqui, que é a unidade de milhar, ele tem que ser um número diferente de 0. Porque se eu pensar, por exemplo, o número assim, ó, 0, 1, 2, 3, ele não é um número com 4 algarismos, ele é um número com 3 algarismos, porque eu tenho 123. Então, primeira posição aqui, unidade de milhar, não pode ser 0. Então, como eu tenho uma restrição ali, eu vou sempre começar a pensar nas possibilidades de decisão que eu tenho, de escolha que eu tenho, pela restrição, tá? Então, como o primeiro algarismo não pode ser 0, desses 10 algarismos que eu tenho aqui, eu tenho 9 possibilidades, que é do 1 até o 9, tá? Então, eu tenho 9 maneiras diferentes de tomar essa decisão, de fazer essa escolha. Aí, como não pode repetir, eu vou imaginar que eu vim aqui e já escolhi um algarismo. Vamos supor que eu tô montando aqui o meu número, né? E eu já escolhi, por exemplo, o número 2. Então, esse 2 aqui, ele não pode ser escolhido de novo, porque eu tenho essa restrição de não poder repetir, tá? Aí, agora eu vou ter que escolher o algarismo da centena. A única restrição é, não posso escolher o 2. Mas o 0 aqui pode, né? Ele não tem a restrição para o 0. Então, de 10 algarismos, eu não posso escolher um, então me sobram 9 algarismos. Então, eu tenho 9 possibilidades de escolha. Aí, vamos supor que eu fui e escolhi o número 5. Então, vou riscar ele aqui da minha lista, porque eu não posso escolher ele de novo. Então, para a dezena, desses 10 eu já escolhi 2, então sobram 8. Então, tenho 8 possibilidades de escolher o algarismo da dezena. Aí, vamos supor que eu vim ali escolher o 0. Então, eu não posso escolher ele de novo. Então, agora de 10 eu já escolhi 3, então sobram 7. Então, é só multiplicar. 9 vezes 8, 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Aí, multiplicando tudo, 4.536 números com 4 algarismos distintos existem, tá? Então, é isso, a questão 2. A questão 3. Na questão 3, eu quero quantos números pares de 3 algarismos existem. Então, como aqui não tem a restrição dos distintos, eu vou pensar que eu posso repetir, tá? Então, eu tenho lá os meus algarismos de 0 até 9. E a minha escolha vai ser entre esses 10 algarismos, tá? E eu tenho só essa condição agora, que tem que ser um número par. Aí, para ser par, o que eu vou pensar? Que o final, ou que o algarismo das unidades, tem que ser terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8. Eu tenho que terminar o meu último algarismo com esses, tem que ser um desses 5, tá? Como pode repetir, eu não vou me preocupar muito aqui, porque eu sei que se eu escolher o 0 para o último, ou o 0, ele vai poder repetir no meio, por exemplo, né? Ah, se eu escolher o 2 primeiro, ele pode estar no último também. Então, como eu não tenho essa restrição dos distintos, eu posso já ir direto para a resolução, tá?
Então, como são 3 algarismos, 3 escolhas, eu vou escolher centena, dezena e unidade. Lembrando que centena, que é o primeiro algarismo, também tem que ser diferente de 0, tá? Não posso escolher o número 0 ali. Não posso escolher o 0, mas eu tenho 9 possibilidades aqui se eu tirar o 0. Então, tenho 9 maneiras diferentes de fazer essa escolha, porque eu posso escolher o 1, ou o 2, ou o 3, ou o 4, ou o 5, e assim por diante, tá? Então, tenho 9 maneiras diferentes. Aí, vamos supor que eu vim aqui e escolhi começar com o número 4, tá? Agora, eu não vou riscar o 4 aqui, porque o 4 ele pode repetir, porque não tá falando que tem que ser distintos, tá? Então, eu vou escolher o algarismo da dezena e eu posso escolher o 4 de novo. Posso escolher o 0, o 1, ou o 2, ou o 3, ou o 4, ou o 5, ou o 6. Então, tenho 10 possibilidades. Então, eu vou ter 10 maneiras diferentes de escolher a dezena. Vamos supor que eu vim aqui escolher o 4, né? Eu posso ter o mesmo algarismo repetido aqui, tá? Agora, eu vou escolher a unidade. Posso escolher qualquer um desses, né? Porque não tem, eu posso repetir. Então, tem 10 maneiras de novo, né? Poderia vir aqui e escolher qualquer um, né? Não, perdão, cometi um erro. Poderia escolher 10 maneiras se eu não tivesse a restrição de pares, tá? Como tem que ser um algarismo, um número par, aqui não vai ser 10 possibilidades. Porque o algarismo das unidades tem que ser o 0, o 2, o 4, o 6 ou o 8. Então, tem 5 possibilidades. Então, vai ser 5 aqui. Então, vai ficar 9 vezes 10 vezes 5. Tá? Perdão, cometi um erro aqui. Então, 9 vezes 10, 90, vezes 5, 450 números pares com 3 algarismos. Tá? Então, aqui eu poderia pôr qualquer um desses, desde que seja o 0, o 2, o 4, o 6 ou o 8. Vou pôr o 8. Então, tem um número par de 3 algarismos, 448, tá? Na letra B, eu quero saber dos ímpares. Então, vocês vão perceber que é basicamente a mesma situação, tá? Então, eu tenho ali que escolher entre esses 10 dígitos, 10 algarismos. Não tá falando que eu tenho que usar os algarismos distintos, que eles têm que ser diferentes. Só tá falando que eles têm que ser ímpares, tá? O número que eu vou formar tem que ser um número ímpar. Então, se é um número ímpar, o algarismo das unidades, o final, né, ele vai terminar com 1, 3, 5, 7 ou 9, tá? Então, de novo, vou ter 3 escolhas, centena, dezena e unidades. A centena, sei que tem que ser diferente de 0, tá? Aí, eu tenho que pensar de quantas maneiras diferentes eu posso escolher a centena, né? Então, eu tenho lá a lista de números, que vai de 0 até 9. Então, tenho 10 dígitos, não posso usar o 0, então sobra 9. Então, tenho 9 possibilidades de escolha. Aí, eu já fiz a minha primeira escolha, né? Vamos supor que eu escolhi aqui começar com o 4 de novo, não tem problema nenhum. Eu posso usar o 4 de novo aqui? Posso, porque não tá falando que tem que ser distinto. Então, para a dezena, o 0 entra, porque eu posso pôr o 0, né, aqui. Mas posso pôr qualquer um desses algarismos. Então, eu vou ter 10 possibilidades. Aí, para o algarismo das unidades, eu vou ter 5, porque eu tenho que terminar com um número que é ímpar. 1, 3, 5, 7 ou 9. Então, tenho 5 possibilidades. Então, 9 vezes 10, 90 vezes 5, 450, tá? Então, números ímpares.
com 3 algarismos. Uma coisa interessante aqui observar é, a gente sabe que a gente tem a metade dos números são pares e a outra metade são ímpares, né? Aqui, quando eu coloquei o 10, eu estava pensando em todos os números de 3 algarismos, né? Se eu pensar 9 vezes 10 dá 900. Então, tenho 900 números de 3, com 3 algarismos. Metade é par, 450. A outra metade, também 450, são números ímpares, tá? Então, uma maneira de achar que os números ímpares seria calcular o total, do total tirar os pares, vai sobrar os ímpares. Então, essa ideia também ajuda a resolver alguns tipos de exercício, tá? Aí, na letra C, ainda da questão 3, do roteiro 15, ele pergunta quantos números ímpares de 3 algarismos distintos existem, tá? Então, aqui eu tenho a condição que tem que ser ímpar. Para ser ímpar, a gente já sabe que o final, né, o algarismo das unidades, né? Então, vai terminar com o 1, 3, 5, 7 ou 9, né? Ele tem que terminar o último algarismo com um desses 5. Tenho 5 possibilidades diferentes. E eu tenho essa restrição aqui também de não poder repetir, né? Os meus números, eu não posso usar o mesmo algarismo mais de uma vez. Então, de novo, eu tenho que tomar 3 decisões, centena, dezena e unidades, para escolher. A centena, que é o primeiro algarismo aqui no caso, tem que ser um número diferente de 0, porque senão eu ficaria com um número com 2 algarismos, né? Só dezena e unidade, isso não pode. E eu tenho que fazer a minha escolha lá entre os 10 dígitos que a gente tem, que é do 0 até o 9. Tá? Então, vou pensar, vou escolher a centena, que é a minha restrição mais forte aqui neste caso, tá? Que eu não posso começar com 0. E como o 0 não está entre esses números, não vai fazer diferença, então eu posso começar por ele. Não pode ser 0, então pode ser um desses 9 aqui, né? Então, tenho 9 maneiras diferentes de escolher o algarismo da centena. Agora, eu vou para dezena. Ah, mas eu tenho uma restrição, na palavra distintos, tá? E eu tenho que pensar também que se eu escolher na dezena um número par, vai acontecer uma situação na unidade. Se eu escolher um número ímpar, acontece outra, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu estou montando aqui o meu número, eu já escolhi aqui o 3 como primeiro algarismo. E agora eu vou escolher esse algarismo aqui do meio, tá? E aí, na hora que eu escolho esse algarismo do meio, eu vou ficar já no meio... Ah, vamos supor que eu escolhi o 1. Ah, mas eu não posso repetir. Ah, então vou sobrar só 3 possibilidades aqui pro último. Agora, se eu tivesse escolhido o número par, por exemplo, um 4, aqui o 0, e aqui ia sobrar 5. Então, percebam que se eu escolhesse 2 números ímpares aqui, vai sobrar 3 possibilidades para o algarismo da unidade, né? Agora, se eu escolhesse 2 números pares, aqui ia sobrar 5 possibilidades. Então, já aconteceu o quê? Aqui uma dúvida, né? Pode acontecer isso ou aquilo. Então, nesses casos, a gente não pode começar pela centena, que é restrição de não poder ser 0. A gente vai ter que começar, ó, pelo algarismo das unidades. Costumo falar que, para problemas desse tipo, a gente sempre começa onde o problema é maior, onde a dificuldade for maior, tá? Onde a restrição é maior. Eu tenho uma restrição aqui de não poder ser 0? Tenho. Mas a restrição de que aqui tem que ser um algarismo ímpar e eu não posso repetir é maior, tá? Porque a decisão aqui da unidade vai influenciar nessa quantidade aqui da casa da centena.
Então, por isso que eu não posso começar por aqui, tá? Eu quis fazer o começo igual a gente estava fazendo ali na letra A e na letra B, para vocês poderem perceber essa diferença que acontece aqui, né? Se eu escolhesse números ímpares ou pares, vai mudar a minha decisão final. E eu não posso ter essa dúvida, né? Eu tenho que ter uma certeza ali. Então, a gente vai esquecer essa parte e vamos começar de novo, tá? Eu tenho a restrição de tem que ser diferente de 0, isso eu não posso esquecer. Mas, como aqui o algarismo da unidade, ela tem uma restrição maior, eu vou começar pela restrição, tá? Então, sempre começa onde está a minha restrição que é mais forte. Então, eu vou escolher, né? O algarismo das unidades. Eu tenho 5 números diferentes para eu poder escolher. Então, eu tenho 5 possibilidades de escolha, tá? Aí, meus algarismos estão aqui. Então, vamos supor que eu vim aqui e escolhi o número 5, que eu tenho que garantir que ele é ímpar, tá? Como eu não posso repetir, o 5 já foi escolhido, eu não vou poder usar ele de novo. Percebam que agora eu não vou ter 9 possibilidades para a casa da centena. Porque eu já escolhi o 5 e o 5 eu não posso escolher, e eu não posso escolher o 0, porque eu tenho essa restrição. Então, não pode 0 e não pode 5, não pode 2 algarismos. Então, sobram 8 possibilidades. Então, aqui vai dar 8. Então, percebam a influência aqui, tá? Porque que tem que começar pela unidade e não pela centena. Agora, já fiz 2 escolhas. Vamos supor que eu escolhi aqui o 2. Então, já usei o 2 e o 5, não posso usar de novo. Então, sobram 8 possibilidades de novo, tá? Então, tomar cuidado aí com essa questão da restrição. Agora, é só multiplicar. 8 vezes 5, 8 vezes 8 vezes 5, 320. Então, tem 320 números ímpares com 3 algarismos distintos, tá? Agora, na questão D, nós temos que calcular quantos números pares de 3 algarismos distintos existem. Um detalhe importante aqui, né? Então, de novo, tem que ser um número par. Para ser par, termina em 0, 2, 4, 6 e 8, né? O 8. Nós já sabemos que a gente tem que começar pela restrição mais forte, que no caso aqui é a unidade, que vai estar uma influência ali, por conta da palavra distintos, tá? Não posso repetir, então escolher um número par para unidade, eu não vou poder escolher esse número para começar, né? No caso aí, é o algarismo da centena. Tenho que tomar as 3 decisões, escolher centena, dezena e unidade. Sei que a centena tem que ser um número diferente de 0, não posso repetir, não posso pôr o 0. E aí, eu tenho aquela história. Aqui vai acontecer o seguinte, se eu escolher o 0 aqui, eu já vou ter escolhido aqui, vai influenciar na quantidade da centena, tá? Por conta de não poder repetir, né? Eu já fixei o 0 ali. Então, eu vou ter uma restrição maior ali na unidade também, tá? Então, eu vou pensar assim, né? Eu vou pensar de uma maneira um pouquinho diferente nessa, tá? Eu não vou poder falar que eu tenho 5 possibilidades aqui para a unidade, porque se eu colocar um desses 5, o 0 vai estar sendo considerado. E aí, depois ele não pode vir aqui de novo. Então, eu vou ficar na dúvida, eu usei o 0, não usei o 0. Então, eu vou considerar aqui terminados com 0, final 0. E vou contar quantos tem que terminam com 0, que eu tenho escolhido o 0 aqui por último, tá? Lembrando que a nossa escolha vai de 0 até 9. Tá? Já escolhi o 0. Né? Esse 0 já não tá mais aqui na minha lista, não posso usar ele de novo por conta da palavra distintos. Vou escolher a centena, sobre 9 possibilidades de escolha para centena. Mas aqui na unidade, ó, só tinha uma maneira, porque é o 0 que eu já fixei,
tá? Então, eu comecei pela unidade, escolhi o 0. Já usei o 0, 9 possibilidades para centena, tá aqui. Aí, vamos supor que o meu número, ele tá sendo formado, ele já tá aqui, ó, o 0 no último algarismo. Já escolhi a centena, aí já escolhi o 3, por exemplo. Já fiz 2 escolhas, não posso repetir, então, das 10 possibilidades, tiro 2, sobram 8. Então, 9 vezes 8 vezes 1, 72. Tenho 72 números com 3 algarismos que terminam com 0. Agora, eu vou pensar, né, que eu tenho os outros números que também são pares, que terminam com 2, com 4, com 6 e com 8. Então, eu vou pensar nesses números aqui, tá? Então, eu vou pensar quantos números eu vou ter nessa situação. De novo, centena, dezena, unidade. O primeiro algarismo da centena diferente de 0. Mas eu tenho uma restrição maior aqui na unidade, então eu vou começar por ela, tá? Minha unidade tem que ser, o final vai ser 2, 4, 6 ou 8. Então, tem 4 possibilidades de terminar. Tá? O 0 não tá entrando aqui porque eu já contei ele lá, na outra situação. Tá, aí eu escolhi um número, né? Tô aqui formando o meu número, já escolhi o 8, por exemplo, para terminar. O 8 eu não vou poder escolher ele de novo aqui, porque eu não posso repetir. Só que não pode começar por 0. Então, para centena, não vou poder escolher o 8, que já foi escolhido. E não posso começar por 0, tá? Então, tenho que tirar o 0 aqui. Então, sobram 8 possibilidades. Aí, vamos supor que eu fui lá e escolhi o número 3. Então, não pode o 8, não pode o 3, eu não posso repetir. Então, sobram 8 possibilidades de novo. Então, 8 vezes 8 vezes 4, que vai dar 256. Tá? Então, eu tenho 72 números pares que terminam com 0 e 256 que terminam com 2, 4, 6 ou 8. Mas eu quero o total. Como aqui são eventos independentes, né? O número par vai terminar com 0 ou 2, 4, 6 ou 8. Então, eu tenho a palavrinha ou aqui, isso ou isso. Então, eu vou somar 72 mais 256, que é a mesma ideia do exercício 1, tá? Isso ou aquilo, adição. Então, no total, 328 números pares formados com 3 algarismos distintos, tá? 328. Uma outra maneira de ter que a gente poderia ter usado aqui para resolver o exercício, para não ter que separar aqui em 2 situações aqui, né? 0 e tal, seria pensar no total. Qual o total né? Vou fazer aqui um cantinho. Quantos números com 3 algarismos distintos existem? Então, eu vou pensar que o primeiro não pode ser 0, não tem restrição agora de par ou ímpar, tá? Tô calculando o total. Então, aqui não pode ser 0. Então, tenho 9 possibilidades. Tem que ser distinto, não posso repetir. Então, dos 10 algarismos que a gente tem, eu não posso escolher um deles que eu já escolhi aqui. Então, vai sobrar 9. Aí, já fiz 2 escolhas. Dos 10 algarismos, já escolhi 2, então sobram 8. Tá? Aí, é só multiplicar. 9 vezes 9 é 81. 81 vezes 8. 9 vezes 8, 8. 8 vezes 8, 64. Eu tenho 648 números com 3 algarismos distintos. Aí, desses 648, se eu tirar os 320, que são ímpares, né? Então, se eu pegar 648 menos 320, vai dar 328, que é o resultado que a gente encontrou aqui, tá? Então, seria uma outra maneira de fazer sem ter que separar aqui em 2 casos. Penso o total
E do total eu tiro os ímpares, sobra os pares. Então, é isso. Espero que tenha tirado aí algumas dúvidas e até um próximo vídeo.